Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. São endereços do Instagram, Facebook, blog. Você, se digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel no campo de busca aí do Google, vai chegar ao Facebook, ao blog, ao Instagram, ao YouTube, ok? Neste vídeo temos a liturgia das celebrações da Igreja Católica referente ao dia 8 de outubro de 2025, quarta-feira, 27ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical, mas durante a semana no tempo comum também. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico em Colatina, tercista e também um estudioso dos assuntos da igreja, participando de cursos do Centro de Estudos da Diocese de Colatina. No rito da missa temos a celebração, a escolha. A primeira leitura é a leitura da profecia de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouças, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoa a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Achas que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era vegetal que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas, ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tem boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta, que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar essa grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Jonas não queria salvar aquela cidade porque era pecadora, mas se irritou quando Deus destruiu uma plantinha. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 85, na Bíblia Vulgata, ou 86 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º ao 4º, 5º ao 6º, 9º ao 10º, refrão 15b. Vamos a este salmo, que é o salmo de resposta. Ele vem sempre depois da primeira leitura. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque eu ainda estou vindo de um resfriado, uma alergia que eu tenho. O refrão é este:
Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Repitamos. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Repitamos. Ó Senhor, sois amor, paciência e perdão. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. É o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 11, versículos do 1º ao 4. Aleluia, 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 aleluia. Recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às explicações das leituras. Olha, o tema da oração é um dos mais caros e importantes para o evangelista Lucas. Jesus é com frequência apresentado em prece, no momento de seu batismo, no deserto, em ocasiões importantes, como na vocação dos discípulos, na transfiguração, antes da sua morte no Jardim das Oliveiras e na cruz. No evangelho de hoje, a sua oração dá ensejo para que os discípulos lhe peçam que os ensine a rezar. Jesus ensina-lhes a oração do Pai Nosso, versão mais breve que aquela de Mateus, capítulo 6, versículos do 9 ao 13. Jesus ensina a dirigir-se a Deus como Pai. É a oração dos filhos que esperam o socorro, a proteção e a salvação do Pai pela vinda de seu reino. Por isso o filho deve pedir força para viver em coerência com o reino pedido e desejado. Partilha dos bens, especialmente do pão, sinal de vida, sem acúmulos, apenas do pão de que precisamos, para receber o perdão divino, que sejam os filhos capazes de perdoar-se mutuamente. Por fim, que Deus não nos deixe cair em tentação, ou seja, não nos deixe ser arrastados e seduzidos pelo maligno. O maligno que está no mundo. Maligno está ao redor de nós e nós temos que procurar sair fora, nos afastar. No livro Dia a Dia com o Evangelho, a explicação é essa. Jesus é homem de oração constante. Seu testemunho desperta nos discípulos o desejo de arrependerem, ou melhor, de aprenderem a rezar e também, logicamente, se arrependerem dos pecados.
Jesus ensina uma oração de poucas palavras, porém impregnada do essencial. Primeiramente, podemos chamar a Deus de Pai e pedir que ele seja santificado, glorificado, louvado, adorado, isto é, respeitado, que seu nome não seja profanado e que seu reinado se estabeleça no mundo, seja de fato Deus a reger a história humana. Em segundo lugar, pedimos o pão de cada dia, o suficiente para viver. Depois pedimos que Deus perdoe os nossos pecados e lhe damos a garantia de que nós também perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixe desviar do caminho que conduz a Deus, isto é, o caminho da fraternidade e da paz, já que somos a todo instante tentados pela sociedade que nos cerca a adotar as práticas da injustiça, a praticar o que não é bom perante Deus. Muita coisa errada está no mundo e tem muita gente que adere, está se jogando no inferno, na geena, no fogo que não se apaga. Vamos à reflexão sobre Lucas 11, versículos do 1º ao 4, que está no livro Palavra e Vida. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse. Respondeu com esta oração que hoje ainda fazemos. E cada vez, se deixarmos que nos chegue ao coração, nos diz coisas novas e nos revela novos segredos de Deus e de nossa relação com Ele, porque a oração é diálogo, é palavra que proferimos, mas que volta para nós enriquecida por Deus, é confiança de que o outro escuta, é deixar que o silêncio diga também sua palavra. Hoje reservemos um tempo para rezar o Pai Nosso, para que suas palavras nos falem de Deus e para que com suas palavras cheguemos a Deus. Olha, eu rezei o Pai Nosso várias vezes, porque eu rezei o terço neste dia. Eu rezo todos os dias o terço. Às vezes eu começo rezando deitado na cama. Já na cama eu começo a rezar. Aí tem vezes que eu pego no sono de novo, aí quando acordo, continuo a rezar de onde parei. Não pode deixar de rezar o terço, porque ele até nos dá essa visão de que temos que estar em contato com Deus sempre. A oração é quando falamos com Deus. Se nós relaxarmos, vamos acabar não rezando nada, só na missa. Por isso eu rezo o terço todos os dias para que eu me lembre, olha, eu tenho que falar com Deus. E não é só na missa de preceito, na missa dominical, a missa de obrigação de todo católico que cumpre as normas da igreja. Então, é importante. Reze o terço você também, diariamente. Reserve aí meia hora, no máximo meia hora para rezar o terço. Ou você não pode dedicar meia hora de 24 horas para Deus. Vamos aos santos do dia, porque eles dedicaram toda a sua vida para Deus. Santo do dia 8 de outubro. Vamos saber a história dos santos, porque, na verdade, pior que o meu computador aqui deu um probleminha. Vamos ver se eu consigo contornar. Meu computador deu um problema aqui. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo, gente? Vamos lá. Santo do dia 8, São Félix. São Félix foi bispo. Gente, deu um probleminha aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu consigo parar ele. É coisa da eletrônica, da web. Algum vírus entrou aqui no meu computador na hora que eu estou evangelizando. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Eu vou rezar mais uma coisa também, gente, porque isso não é normal. Vou rezar aqui mais uma oração. Olha aí. É o demônio querendo nos afastar da oração. Infelizmente isso acontece, não é uma vez só não.
O demônio agindo, ele não quer que nós sejamos orantes, não quer que nós passemos para os outros a evangelização. Isso é claro, na minha vida eu vejo isso. Por isso eu rezei aí para o anjo do Senhor, para que ele me proteja. Sem a proteção fica difícil. Eu vou rezar uma oração mais forte ainda. A oração de São Bento. Vamos lá, vamos rezar juntos, porque é uma tentação mesmo que aconteceu aqui. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Por intercessão de São Bento. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A cruz sagrada seja a minha luz. Olha, gente, um ataque do diabo mesmo. E não é uma vez só, não. É porque eu rezo diariamente. Eu transmito muito a palavra de Deus nos meus endereços telemáticos. Meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Tem um blog com muito texto sobre a espiritualidade, repórterpaulomaciel.blogspot.com, e tem ainda o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Santos do dia 8 de outubro. Vamos agora ver se eu consigo terminar esse vídeo. São Félix, bispo, faleceu no século IV. Foi ordenado por Santo Ambrósio de Milão. Foi o primeiro bispo de Como, na Itália. Santa do dia 8 de outubro, Santa Reparata, foi mártir, morreu no século IV. Foi torturada e morta durante o reinado de Décio, governante maldoso, por ter se recusado a sacrificar aos ídolos. Ela não fez sacrifícios aos ídolos e foi morta. De acordo com o site Heroínas da Cristandade.blogspot.com, em Cesareia da Palestina, aconteceu o martírio de Santa Reparata, virgem mártir, durante um período da sua vida, sofreu muito. Ela se recusou em determinada situação a sacrificar aos ídolos no tempo do imperador Décio, um líder maldoso daquela época. Ela foi submetida então a diversas espécies de torturas. Seus perseguidores tentaram queimá-la viva, mas ela foi salva por uma chuva. Ela foi então obrigada a beber breu fervente. Gente, olha só, bebeu breu fervente. Quando se recusou novamente a apostatar, foi decapitada, teve a cabeça cortada e, por fim, morreu com um golpe de clava. Viu sua alma sair do corpo e subir ao céu sob a forma de uma pomba. A evidência de seu culto não existe antes do século IX, quando seu nome apareceu no martirológio de São Beda. Seu culto difundiu-se na Europa durante a Idade Média. Numerosos pintores a retrataram, incluindo Fra Bartolomeu Arnolfo de Combio, Andrea Pisano, Domenico Passignano e Bernardo Daddi. Permaneceu como patrona principal de Florença, na Itália, até a Idade Média. Ela é padroeira de Nice. Nice é na França. E uma copadroeira de Florença, com São Zenóbio. A antiga Catedral de Santa Reparata, em Florença, foi dedicada a ela. Florença celebra sua festa anualmente em 8 de outubro, em comemoração à sua libertação dos ostrogodos, em 406 d.C., que atribui a sua intercessão. Essa libertação, então, é atribuída à intercessão de Santa Reparata.
Santa do dia 8 de outubro, Santa Pelágia, virgem e mártir, morreu em 302. Foi uma jovem de 15 anos, muito elogiada por São João Crisóstomo em suas homilias. Morreu defendendo sua pureza em Antioquia, na Síria. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, o martirológio romano apresenta 4 santas com o nome de Pelágia. A de 8 de outubro era uma jovem de 15 anos que, no princípio da perseguição do imperador Diocleciano em 302, testemunhou de modo muito diferente sua fidelidade a Cristo. Ela preferiu morrer por amor a Cristo do que entregar sua virgindade. Por isso a igreja reconhece e louva seu heroísmo. Os soldados do imperador foram à sua casa para levá-la ao tribunal, que certamente a condenaria por ser cristã. Pelágia recebeu-os bem, e quando lhe propuseram levá-la, dando voz de prisão, pediu-lhes permissão para que fosse trocar de roupa no quarto. Ela dirigiu-se ao cômodo da casa e, desejosa de escapar dos ultrajes que a esperavam e a temer pela virgindade que consagrara a Deus, não titubeou, subiu ao mais alto da casa em Antioquia e de lá atirou-se ao chão, falecendo quase que instantaneamente. Esta Santa Pelágia é tratada como irmã das mártires Berniceia e Prosdoceia, que também tiraram a própria vida para escapar do horror. Na verdade, essas pessoas preferiram morrer do que cometer um pecado. Por isso são mártires. Pelágia e tantos outros santos tinham a mesma convicção e por isso não hesitaram em entregar a sua vida, pois é melhor morrer para esse mundo do que padecer a eternidade no inferno. Essas mulheres mártires, por virtude da castidade, foram honradas com um culto público, porque aquele tirar-se a vida foi considerado como um ato de obediência a Deus. Muitas santas virgens assim agiram, salvaram com a morte sua castidade. Essa atitude exalta a beleza e a virtude de modo heróico, enquanto nos nossos dias tantas pessoas se entregam aos prazeres da carne ou se deixam convencer a perder a sua virgindade para provarem que amam. Santa Pelágia preferiu provar seu amor a Jesus e ali gozar das riquezas e prazeres celestes. Santa Pelágia, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Santa do dia 8 de outubro é Santa Ragenfrida. Foi abadesa do século VIII. Erigiu com seus próprios bens o mosteiro de Denain, na França. Nesse local, ela foi a primeira abadesa. Santa Ragenfrida, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 8 de outubro, Santo Hugo, foi um religioso, morreu mais ou menos no ano 1233. Foi cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém, foi nomeado mestre da Encomenda de Gênova, Itália. Destacou-se por sua exímia bondade e caridade para com os indigentes. Bem-aventurados do dia 8 de outubro. Aqui temos 3 beatos. Os beatos João Adams, Roberto Dibdale e João Lauer. Eles morreram em 1586. João Adams, Roberto Dibdale e João Lauer foram padres, sacerdotes martirizados durante a perseguição da rainha Isabel I da Inglaterra. Olha, as rainhas da Inglaterra também foram maldosas, hein? O reino da Inglaterra foi maldoso para com os cristãos católicos. Não é fácil, gente. Beatos João Adams, Roberto Dibdale e João Lauer, rogai por mim, rogai por nós. Bem-aventurado do dia 8 de outubro é o Beato Laurentino e também seus companheiros, religiosos e mártires. Morreram em 1936, foram irmãos maristas, assassinados por ódio à fé na região de Montecada, na Espanha. Olha, foram mortos
por pessoas que tinham ódio à fé em Cristo Jesus. Como temos mártires. Bem-aventurado Laurentino e seus companheiros religiosos e mártires, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus, protegei-me nesta passagem efêmera pela terra e ajudai-me a alcançar a luz eterna. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando oramos e pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, nosso Pai Celestial, o Criador do Universo, nosso Criador. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, porque Jesus quer que nós cumpramos pelo menos 3 coisas. Devemos ser batizados, nos arrepender dos nossos pecados para não morrermos em pecado grave e crermos nele como Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai Criador, o Filho Redentor Jesus Cristo e o Espírito Santo Santificador, Discernidor, o Paráclito. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Acesse @Paulo Roberto Maciel 6 @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, repórter Paulo Maciel.blogspot.com. O blog tem muito texto, hein, para quem quer pesquisar. E tem ainda o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Que Deus abençoe a todos vocês. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém.